Num simples capítulo, que é o capítulo 46, nós vimos a premonição de um grande guerreiro que ia nascer na torre. Em poucas palavras do Albrion pro Urek Mazino, nós tivemos um resumo de todo o significado da torre em Tower of God e também a ascensão de vários outros guerreiros fora da torre. Aliás, você já se perguntou por que a torre existe? Fica nesse vídeo que você vai saber exatamente isso hoje. Galera, nem preciso falar pra vocês que o Urek Mazino, logo no começo do capítulo, tá enfrentando um guerreiro muito poderoso chamado de Imperador. Até lembrei do Imperador das hordas de guerreiros de Warhammer 40k. Cara, é um jogo muito bom, tá? Em todo caso, nesse momento nós tivemos um leve vislumbre de muitos anos atrás do Urek Mazino na Terra, encontrando alguém que se tornaria aquele chamado de Imperador, que seria aquele bondoso, aquele poderoso, que seria alguém honroso que jamais se contaminaria por nada. Porém, nós descobrimos que o poder do Albrion é exatamente fazer essa contraparte, esse oposto, que tudo que é mais brilhante, é mais puro, ele torna em maldade. Ou seja, aquela pessoa que o Urek encontrou, que provavelmente era um grande amigo dele, se tornou o mais terrível dos imperadores. Claro que não foi isso terrível o suficiente para parar o imperador, porque aparentemente ele é uma marionete controlada pelo Albrion. E nós vemos também um pouco mais sobre os poderes dele, assim como a Mago, ele é uma contraparte. Como assim contraparte, Jeremy? Bom, pelo que eu entendi da história que o Sil trouxe ali pra gente, a Mago tem o seu poder reverso, que reverte todo tipo de coisa ou pedido que fazem pra ela, geralmente para um lado negativo. E o inverso também é o poder do Albrion, ou então na tradução que eu vi no site ali, tava Oberion, né? Mas Albrion pra mim eu achei mais da hora, não vou falar Albrion, beleza? Em todo caso, ele é o inverso, tudo que é bom ele torna maligno, entendeu? Então... Só que assim, será que o oposto ele poderia fazer? Eu acredito que não, o poder dele é transformar tudo em negativo. Acho que se ele pegar algo muito ruim, ele não vai querer usar o poder para tornar bom, né? Pelo menos as intenções dele no andar de teste são muito claras quanto a isso. Nós vemos que o Urek teve um pouco de dificuldade para enfrentar o Imperador, que estava trajando uma grande armadura e uma espada longa, muito poderosa, que ao mesmo tempo que o Urek vê que a espada é lenta, com o jogo de pés que o Imperador usava, ele conseguia ir muito rápido com seus ataques, dando até um ataque carregado de espada e uma Shinsu muito poderosa. Na verdade, eu até desconfio que ele não seja Shinsu, tá? Talvez seja um poder de fora da torre, porque é como se fosse uma névoa ali em volta dele, azulada, muito poderosa, entendeu? É algo diferente do que é o Shinsu, se você parar para analisar ali. Vocês já repararam nisso? Depois que o Urek consegue peitar o Imperador e o Urek começa a perguntar para ele o que está acontecendo ali. Então o Albrion por conta, explicar algumas coisas e brincar com a cabeça do Urek Mazino. Cara, você tem ideia de que ele tá irritando o Urek Mazino? Assim como ele fez uma alusão de pôr muita mais lenha na fogueira, a fogueira é o Urek e a lenha são seus amigos. E como a torre adora fazer reféns, aparentemente, ele joga um verde para colher maduro do Urek, dizendo que seus amigos, seus camaradas deste andar de testes já foram de arrasta. Porém, depois ele diz novamente que os amigos dele fugiram. Mas não, calma, tá tudo bem, eles são meus reféns. Cara, isso é deixar o Urek muito maluco. Eu mesmo falei, nossa, o cara toda hora fala alguma coisa, né? A gente não sabe o que aconteceu ali dentro. E ele diz, tá tudo bem, porque eles são fantasmas. Será que eles são fantasmas mesmo? Bom, o Nel a gente entendeu que é, né? O Low também a gente entendeu, mas a Evelyn, será que ela é uma fantasma também? Não dá pra saber, cara. O Albrion parece que tá ao mesmo tempo brincando com o Urek Mazino, tá brincando com nós, leitores da obra. E também apareceu uma garota ali no meio também, que acredito que seja uma guerreira dele diretamente, assim como o Lápis também seja. Em todo caso, nós vemos que as motivações dele, as motivações do porquê o Harabi e a Raid estão ali também, são bem descritos pelo Albrion, que seria pessoas que tiveram alguma coisa perdida e acabaram sendo corrompidos pela escuridão. E nesse momento, a cena corta, nós vemos o Harabi indo lá interrogar a Raid, tentando ver, alguém fugiu dessa prisão aqui, o que aconteceu? E a Raid tenta disfarçar e falar que não aconteceu nada de errado, porém aquele gordinho sem vergonha grita e diz que não tem nada, é tudo mentira ali dentro. Com isso, o Harabi atraca a Raid, joga ela no chão e começa a atacá-la diversas vezes pelo fato dela jogar verdades na cara do Harabi, dizendo que essas gemas, essas joias que estão aqui, na verdade são escuridões e corromperam você. E nós ficamos sabendo brevemente o passado do Harabi, que ele já atingiu o topo da torre, a custas também de derrotar os seus camaradas por algum motivo, alguma batalha que ele perdeu.
Ele ficou pistola da vida, apelou e jogou de arrasta seus colegas de batalha também. Porém, nós vemos que ele tá ali por algum motivo, ele tá servindo as gemas ali por ter sido corrompido, que é o que o Harabi mais faz, que a gente entendeu muito bem nesse capítulo, né? E aliás, né, se não fosse o Asa ter recobrado a sua consciência e salvado a rede do ataque do Harabi, ela teria ido de arrasta também. É interessante a gente ver isso, porque se você vê em literatura, histórias da humanidade também, e também em animes também, às vezes existem personagens que acabaram se corrompendo por algo terrível que aconteceu com eles, ou com decepções muito grandes que estiveram na obra. Então o Aurelion usa isso para criar peões para o seu joguinho que ele está fazendo. E por falar em joguinho, o que ele está fazendo na torre? Aliás, para que a torre foi construída? Você já se perguntou isso, né? Bom, se você não tinha essa resposta até hoje, o Sil trouxe isso pra gente, porque foi uma resposta indireta, mas Aurelion diz pro Eck, esta torre tem testes, tem desafios, tem regras, não sei por que aqui dentro pessoas não podem ser finalizadas, que no caso são os regulares. Mas eles conseguiram criar naquele andar de testes, escondido das 10 grandes famílias, um local que pudessem ceifar vidas de pessoas e através do desespero dessas pessoas, dar poder para Amargo ressuscitar. O Aurelion já aparentemente é ressuscitado e está querendo ressuscitar a camarada dele, que também são servas do Phantamino, que é mencionado até o final ali. Em todo caso, realmente a torre tem vários testes, regras, leis que regem a torre. E praticamente é para treinar alguém. Ele fala, é para treinar alguém essa torre. Por que ela foi criada? Quem eles estão querendo criar? Existem pessoas inteligentes e poderosas aqui. Provavelmente nessa hora ele tá mencionando as 10 grandes famílias. E provavelmente, tá? E diz que alguém, aí nós temos uma premonição. Assim como Moisés foi dito na época do Egito, que seria a criança libertadora, é como se alguém ia nascer para libertar e provavelmente peitar até o Phantamino, tá? Porque a vontade do Phantamino é governar essa torre para que esta pessoa não nasça. Quem será que é essa pessoa? Será que é o Ban, meus amigos? O híbrido da escuridão e da luz, do Shinsu e do poder do Shinsu negro? Será que seria isso? O híbrido da luz e das trevas, porque nós entendemos na explicação do Aurelion que Urekmazino é luz e Phantamino é treva. São dois contrapartes muito poderosos, assim como o Yin e o Yang. Um não vive sem o outro. Então, cara, é muito louco isso, faz muita importância de Urek tá querendo sair da torre, mas ao mesmo tempo está ali dentro ainda. E ele encontra o Ban, mais lá na frente da história, cara. E o Ban é alguém que foi criado de forma muito interessante, através da vontade do Deus de fora da torre. E nós sabemos que a torre tem sua vontade e o Deus de fora da torre tem a dele. Será que essas vontades se uniram? Aí é uma teoria minha, tá? Para criar um ser que vai peitar aquele que pode ser a maior ameaça, não só da torre de Tower of God, mas de toda a lore da história do Sil. Porque se o Phantamino é tão poderoso assim, será que ele já não tá embrenhado lá na torre? E volta naquela teoria que eu falo pra vocês que o Zahard nem tá mais lá no trono sentado. Cara, essa história é muito louca, tá muito mal contada, tá muito estranho isso daí, cara. Mas enfim, será que aquelas cicatrizes do chefe, que se diz que a gente, numa época, teorizava que era filho do Zahard, eu que falei pra vocês que pode ser o próprio Zahard, será que é ele que sobreviveu da luta contra o Phantamino? Ele fugiu da torre e o cara ficou lá tomando conta de tudo e ninguém sabe, porque ninguém vê o Zahard não aparece, entende? Calma, vamos voltar para o spin-off do Urekmazino, que eu acho que eu tô viajando demais, fazendo vocês ficarem doidos. Mas beleza, galera, o capítulo 46 acabou desse jeito. O Aurelion falando, esta é a vontade do Phantamino. O que mais será que vai acontecer? Imagina o seguinte, um mundo de uma torre onde tem regras e que rankers às vezes talvez ficam meio loucos para arrebentar com regulares que estão subindo e provavelmente podem ascenderem a guerreiros que vão rivalizar os seus postos na torre. Você acha que existem alguns regulares que pensam dessa forma? Ah, imagina como não. Nesse momento, a spin-off mostra esse outro lado de algumas pessoas que são extremamente agressivas e mostrando a crueldade que existe dentro da torre. Por exemplo, quando o Aurelion diz isso e fala que vai chegar alguém e que a torre vai preparar para isso, vai ser um problema para nós, que no caso fala as gemas, né? Os heróis, as joias. E ele simplesmente eles querem tomar conta da torre para que isso não aconteça e vão devorar tudo que tem ali. Para isso, se você parar para analisar, o sangue novo da torre são regulares. Toda vez que entra regular chamados pela torre, eles estão chamando pessoas que possivelmente estão procurando um escolhido. Então, neste momento, nós vemos qual é a intenção deles e também vemos uma nova personagem que é a ex-avaliadora de testes chamada Bel, que está
esperando que um dia a Mago se torne a rainha da torre, ou seja, eles querem arrancar as 10 grandes famílias de lá a todo custo. Tanto é que ela aponta uma faca para Evelyn e a gente vê que de fato eles estão presos com uma barreira de Shinsu, um anel de Shinsu em volta das pernas e mãos deles, e ela fala, eu tenho que aguentar vocês aqui para que o meu chefe segure o Urek de fazer alguma coisa para atrapalhar. E ela aponta a faca pra Evelyn e fala, eu quero arrancar você, meio que estripar ela, fazer alguma coisa com ela. E ela fala que não pode ainda por causa das regras da torre, regras sufocantes que atrapalham os rankers. Não é à toa que rankers ou high rankers não podem descer por área de testes, a menos que eles sejam avaliadores, entende isso? Então, nós vemos um lado de pessoas que estão apoiando essa causa, porque eles querem o caos dentro da torre. É incrível essa parte. E, aliás, estou falando do capítulo 47 agora. Tá? É nesse momento que aquela maluca da Bel é derrotada por um suplex, é surpreendida, né? Por um suplex do Darzon, que rastreou os regulares e teve por causa de um mau pressentimento. Mano, isso foi muito legal. Ele disse que esse mundo nunca vai chegar. E um puta de um suplex jogando lá pra trás, eu querendo fazer suplex no meu quarto. Cara, foi muito legal essa parte. É no momento que quando o Danjon liga o Pocket e avisa o Urek que os nossos amigos, os amigos deles estão todos bem, que ele é esfaqueado no seu neck, no seu pescoço, e cai machucado. Claro que um guerreiro do calibre dele não vai tomar um golpe assim, sem estar com fortalecimento no corpo de Shinsu, então não vai ser um golpe fatal, cara. Ainda ter Shinsu na torre é uma coisa maravilhosa, né? E nesse momento nós vemos que o Urek conseguiu a localização de onde eles estavam, e indo mais rápido do que tudo, ele consegue parar a Bel antes dela desferir mais ataques no Danzon, rebentando ela num golpe que me lembrou muito Hajime no Ippo. Nesse momento foi muito legal, cara, do Sendou. E, tipo assim, foi um golpe muito forte, arrebentou com ela, foi um hit kill. Foi um hit kill muito louco do Urek, também não é pra menos, tá pistola da vida do que aconteceu. Depois ele diz pro Nel que perdoa ele pela facada, passa essa daí, mas pede pra ele fazer um pedido sincero da próxima vez, e eles vão embora dali. Porque eles acreditam que se fazer um pedido pra Joia, talvez vai mudar toda a jogada. O Urek pede pro Dazon, cara, usa todo o Shinsu poder que você tem e cai fora daqui, porque vem vindo uma criatura, vem vindo um demônio muito forte. E o Albion chega juntamente com o seu cavaleiro e começa a batalha. É nesse momento que o Urek dá um golpe muito forte. Pela primeira vez ele destrói a espada do Imperador. E dessa vez o Urek fala, já que eu sei quais são as intenções de vocês aqui dentro, que era por isso que o Urek estava se segurando, estava conversando, tentando entender qual o plano deles ali dentro da torre, ele decide ir só pro fight, só pra luta agora, cara. E o Albion toma um couro ali, só que aí a verdadeira aparição, a verdadeira aparência do Albion é mostrada, cara. Ele é uma criatura muito realmente feia, mano. É o Rasputin capeta, o Kanjo no manga. Não sei se ele é mais feio ou ele só não é mais feio que o Tarukani de Yu Hakusho. E nesse momento nós vemos que a luta começa a ficar mais feia. Ele joga um poder ali que lembra uma água podre, que seria aquele Shinsu negro que apareceu lá mais no passado da Torre de Deus. Apesar da dificuldade, o Urek consegue intercalar a luta contra o Albion e contra o Imperador, que forja, conjura outra espada e vai pra cima dele assim. E meio que o Urek tenta desviar para fazer o Imperador, induzir ele a atacar o Albion, mas o Imperador sempre para antes. Então nesse momento o Urek decide fazer uma supernova, digamos assim, de poder, Shinsu, e fala pro antigo amigo dele, cara, se você não tem mais salvação, se você não consegue mais cortar a escuridão, sinto muito, morra comigo, morra aqui. E dá um poder extremamente forte, e assim que acaba o capítulo 47. Bom, eu vou parar por aqui, gente, que o vídeo já tá bem extenso, e não sei se todo mundo vai gostar de um vídeo assim, mas eu quis trazer algo importante. Tem coisas importantes para conversar, por isso que eu não pude fazer um resumo rápido, direto, vou fazer com calma, assim como vocês também, alguns de vocês que acompanham as reviews do Beginning After End pediu para mim ir com calma também, porque existem coisas que precisam ser pausadas e explicadas. Por exemplo, a regra que rege a Torre de Deus é o Shinsu, não necessariamente eu acho que vai ser em toda a lore de Tower of God, acho que cada lugar tem sua regra ali, e quem cria isso, na verdade, não é Zahard, é o Cio, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desses capítulos. Tem mais capítulos para eu trazer, tá? De quando eu fiz esse vídeo aqui, parece que agora tá saindo 3 capítulos por semana, então deu uma atrasada para mim também, foi mal demorar aí, mas é a hora que eu consegui trazer para vocês, beleza? Forte abraço, tamo junto, até depois do fim.